tema de hoje: deixe o passado virar passado. É melhor eu repetir para você: deixe o passado virar passado. Só que antes de ensinar, eu preciso mostrar o contexto que eu vou ensinar aqui hoje. Nós vamos voltar na história para 586 a.C. 586 a.C., o que acontece? Nós temos no mundo um império muito forte, que é o Império Babilônico, e o Império Babilônico simplesmente começa a expandir as suas fronteiras, querendo ganhar mais territórios e mais povos subordinados. Ele encontra resistência em Jerusalém e decide simplesmente arrasar com a cidade. O caso é que Babilônia era muito forte e realmente ele conseguiu fazer isso. Jerusalém foi destruída em 586 a.C., completamente destruída. Os muros da cidade, aqueles muralhas de resistência, caíram por terra diante dos exércitos de Babilônia. Aqueles monumentos bonitos que haviam na cidade foram destruídos. Palácios construídos foram botados abaixo e queimados. Fogo na cidade, morte na cidade. O grande templo construído pelo Salomão foi abaixo. A cidade ficou arrasada. Muita gente morta. A corte se rendeu. Foram levados como prisioneiros. Alguns habitantes conseguiram fugir. Gente da região conheciam as rotas de escape. E fugindo por essas rotas de escape, aí, surpresa. Um povoado vizinho, chamado os Edomitas, ou o povo de Edom, esse povoado, que eram povoados, vamos dizer assim, irmãos, mas depois eu explico isso melhor para vocês. O povo desse lugar fez emboscadas para aqueles judeus que fugiam de Jerusalém por essas rotas, só conhecidas ali por moradores. Fizeram emboscadas, prenderam essas pessoas, entregaram para os exércitos de Babilônia. Alguns foram mortos e outros foram levados para o cativeiro na Babilônia. Traição. Traição por quê? Porque eles não eram somente um povoado vizinho, eram irmãos. Explicando melhor. A nação de Israel vem do nome de um homem chamado Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. A nação de Israel é a descendência de Jacó. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Esaú ganhou o apelido de Edom. Os edomitas vêm da descendência de Esaú. Então lá atrás eram irmãos, essas nações eram nações irmãs, e agora uma faz emboscada para outra, inclusive ajuda a saquear a cidade. Quando os judeus são tirados de lá, eles mesmos vão na cidade, do que resta na cidade ainda roubam. Alguém que estava vivo naquele tempo, um profeta, ele é tomado de um amargor. Ele é tomado assim de uma ira, e começa inclusive a desejar o mal para Edom. Aquela pergunta que fica: pode um irmão virar as costas a outro irmão num momento de sofrimento, num momento de luta? Não deveria, mas aconteceu. E aí vem o profeta chama-se Obadias, e ele diz assim, Obadias, eu vou ler alguns versículos do livro, diz assim: assim diz o Senhor ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso vocês serão destruídos, e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá.
Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos? Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos? Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles? Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado seus bens? Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. E aí aquele amargor sobe na boca do Obadias, e ele pronuncia algo aqui muito forte, vamos dizer assim. Ele diz assim, versículo 15: ai de vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros, será feito com vocês. Lei do talhão. Olho por olho, dente por dente. Você fez, você vai receber. Isso é justiça, entre aspas. Não é justiça, é vingança. Gente, profeta também é gente. É Obadias, ama Deus, tudo mais. Mas diante da desgraça que ele viu, o que ele queria era vingança. Jeremias, que era um homem contemporâneo aqui, não se envolveu nesse amargor todo, ficando de fora, indo inclusive para o interior, para o povo do interior, o povo que estava na miséria, ajudando-os a se recompor, conseguiu dar palavras de consolo bem diferentes dessa daqui, mostrando um ponto mais equilibrado. Aqui já me ensina uma coisa, meu querido, quem está muito envolvido ali na briga, na discussão, é fácil você perder a linha e ficar amargurado, ser ferido, responder igual te fizeram, como te fizeram você faz também, aí você devolve mal por mal. Tem que ser igual Jeremias, ficou de fora, e de fora você pode analisar melhor, e aí você pode dar um conselho mais sábio e mais equilibrado para aquela situação. Mas voltando aqui, Obadias estava amargurado, dizendo tudo isso. Uma das coisas que eu gosto na Bíblia Sagrada é que ela não tem herói na Bíblia Sagrada. Os homens da Bíblia erram, e eu gosto disso, porque aí eu me sinto mais à vontade ali, não é? O único cara que, vamos dizer assim, é o cara na Bíblia Sagrada é Jesus. O restante, meu querido, todo mundo erra, todo mundo tem suas falhas, e eu gosto quando a Bíblia mostra essas falhas humanas, porque nos ensinam também a caminhar, fica mais próximo da gente tudo isso. Vamos lá. Ok, Obadias está amargurado, você ouviu aqui a história, um povo que era um povo irmão, acaba se aliando aos estrangeiros e massacrando seus irmãos ali vizinhos, ainda saqueiam a cidade, fizeram tudo isso, e a gente assim, apesar de ser muito amargor da parte do Obadias, a gente quer dar razão para o Obadias, não, mas ele queira ou não, ele está certo, porque foi trairagem mesmo. Ok, você sabe que toda história tem um mas, toda história tem o outro lado, e aí para a gente começar a entender o outro lado, eu preciso voltar na história com vocês. Se nós estamos em 586 a.C., eu preciso agora voltar lá para 1300 a.C., na época em que o povo está sob a liderança de Moisés, um povo fugitivo do Egito, e estão correndo pelo deserto, e eles têm que passar pelas terras de Edom, só que eles são a maioria, Edom era menor. E nesse momento que poderia haver um conflito, Deus fala com Moisés, o líder daquele povo, o povo de Israel. Deus fala através de Moisés para aquele povo algo. Olha aqui comigo, Deuteronômio capítulo 2. Vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir, Seir, capital de Edom. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois eu não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Eu já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Seir é a região de Edom, fica dentro da região de Edom. Era uma orientação para não criarem brigas com os edomitas, os descendentes de Esaú.
E também uma orientação de Deus que Israel nunca deveria tomar posse das terras de Edom. Está bem claro isso no texto. No entanto, não foi o que aconteceu em diversos outros momentos. Vamos ver de novo. Nós estávamos lá em 586, eu voltei aqui para 1300 a.C. 300 anos depois, Israel está estabelecido nas suas terras e começa a expandir as suas fronteiras. A nação começa a se fortalecer e começa a dominar povos vizinhos. Através dos exércitos de Davi, depois de Salomão, eles vão conquistando aqui os amonitas, os moabitas e os edomitas também. Sendo que Deus tinha dito, com eles não era para mexer. Então, 1 Reis 11:15 diz assim: quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, exterminara todos os homens de Edom. E, apesar na leitura do texto, a gente acaba entendendo que seriam todos do sexo masculino ali de Edom. Não é esse o texto que o texto quer dizer. São todos os homens da dinastia real, do trono. Então, quando eles guerrearam contra Edom, invadiram diretamente a capital, pegaram aquele que era o rei e a descendência do rei e mataram eles. Desse modo, o povo ficou sem rei, sem liderança, uma nação sem rei, ficaram à mercê da nação vizinha. A nação vizinha tomou posse dela. Agora Edom era território de Israel, agora Edom teria que pagar impostos para Israel, e agora os homens de Edom iriam trabalhar para Israel em trabalhos forçados. Em 2 Samuel 8:13, diz assim que Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal, foi durante essa guerra, e estabeleceu guarnições militares em todo o território de Edom, sujeitando os edomitas. Na verdade, não foi Davi quem fez isso. A narrativa amplia depois em 1 Crônicas 18, dizendo que foi um chefe de exército de Davi, chamado Abissai, filho de Zeruia. Ele tem essa vitória de guerra contra Edom, mata a liderança de Edom e estabelece postos do exército de Davi dentro lá do morro da Rocinha de Edom. Agora então estamos aqui patrulhando tudo e nós vamos dominar esse lugar. É isso. Agora, quando chega ainda o tempo de Salomão, Salomão usa a força de trabalho dos homens de Edom para construir todas aquelas magníficas construções de Jerusalém. Então, os palácios de Jerusalém, o próprio templo e algumas outras, como tem lá um aterro muito bonito, um jardim muito bonito, lugares dos poços deles para os seus cavalos, para o exército, as muralhas, as fortalezas, tudo foi construído com força desses homens de Edom. Está entendendo agora que depois de algum tempo, lá do ano 1000 para 585, então 500 anos depois, esse povo sente o maior prazer em estar vendo ser destruído aquilo que os seus antepassados foram os construtores por trabalho forçado. Acontece que Obadias está ali no meio daquilo tudo e se sente amargurado, estão dizendo, vocês vão ainda receber o troco. Os edomitas viram e falam, peraí, nós já estamos dando o troco, você não está entendendo. Na verdade, você não tem compaixão e misericórdia de nenhum dos dois lados. Quem está certo, quem está errado nessa história? Nenhum dos dois estão certos. Os dois estão errados. Você vê erro e falta de misericórdia dos dois lados. Qual o problema? Quando o ódio entra no coração, ele nos cega. Passamos a ver somente o erro do outro e não enxergamos mais o nosso. Alguém te feriu, você odeia. E você tem prazer naquele ódio. Você quer se sentir bem, é falar mal daquela pessoa. Aquilo te motiva. Só que tem o outro lado da história. Tem o que a pessoa pensa a teu respeito. E isso a gente não enxerga, porque o ódio nos cega. E não vemos mais o erro dos outros, não vemos mais o nosso erro, vemos apenas o erro dos outros. É aquilo que Jesus falou, você consegue enxergar um cisco no olho do seu irmão, mas não está enxergando que tem aqui uma estaca no seu olho.
e você não está vendo isso. Tem uma árvore aqui na tua frente, você não está vendo, mas você está vendo o cisco no olho do teu irmão. Queridos, reconhecer os próprios erros é uma atitude nobre. E isso requer de nós um tempo de reflexão, para que a gente aprenda algumas coisas. Eu queria refletir aqui algumas coisas com vocês. E antes de refletir, eu queria te fazer algumas perguntinhas para você trazer à tona aí. Como andam os seus relacionamentos? Tem alguém que você está chateado? Alguém com quem você está amargurado? Tem aquela pessoa que, assim, no teu celular, bateu ali o nome da pessoa, você vou nem abrir. Vira. Tem alguém chateado com você? Tem gente também que não pode nem te ver pintar de ouro, que nem dizia minha avó. Tem alguém que está com muitas reticências com relação a você. É bom nós começarmos a pensar nisso, porque Israel e Edom eram irmãos e agora eram inimigos. O que fazer diante de situações como essa? Como podemos voltar a construir pontes, ter diálogo, ou pelo menos se chegar à paz? Qual é o caminho para isso? São apenas 2 conselhos aqui, mas eu quero me aprofundar nos 2 aqui com vocês. Primeiro, precisamos decidir: vingança ou ficarmos livres da nossa mágoa. Um elimina o outro. Você tem que decidir isso. Enquanto você achar que vai se vingar da pessoa, aquela ideia de ficar tramando coisa, aquela ideia de não, esse eu não perdoo. E o pior, a gente fala isso achando que estamos fazendo um mal para aquela pessoa, quando na verdade o mal você está fazendo é para você mesmo. Já disse isso aqui algumas vezes. Não perdoar alguém e tramar coisas contra alguém e achar que isso vai fazer mal para a pessoa é o mesmo que beber veneno e aí esperar que o outro morra. É isso que você está fazendo. Então, a vida de muita gente está enroscada por causa de coisas do passado que ainda não foram resolvidas e elas estão como âncoras na sua vida. Tem uma âncora lançada lá, você vai querer andar e o negócio te prende, você não sai do lugar, você patina no lugar porque você está preso no passado, você não consegue viver o presente porque você está preso no passado, você tem que romper com essa corrente. Algo que aconteceu, olha, faz uns 5 anos mais ou menos que isso aconteceu aqui. Graças a Deus, essa moça hoje está tudo ok, está tudo bem na vida dela. Mas, estou voltando 5 anos atrás. Eu falei para ela que eu ia usar isso como exemplo, tá? 5 anos atrás, ela conversou comigo aqui à frente. E tinham pessoas ali conversando comigo, tudo mais, e daqui a pouco ela chegou próxima ali para conversar, e já chegou, eu percebi, chorando. Ela chorando. E chorando e tal, e eu avistei, eu falei, eu já conversei com ela, eu tentando lembrar, falei, tentei lembrar. Sabe quando o seu HD fica lá, buscando, né, o histórico seu, né? Que conversei. Lembrei. Quando me aproximei dela, eu queria saber se era o mesmo assunto, porque para mim já fazia algum tempo. Ela estava quase noiva, e acho que um dia antes do noivado, ele desmanchou tudo, ela ficou amargurada, mas para mim que isso já fazia tempo, deveria ser outro assunto, pensei. E logo que ela veio, um abraço, tudo mais, como está? Eu falei, escuta, estou vendo você chorando, o que houve? Ela, você sabe, é o mesmo assunto que nós conversamos? Eu falei, é que eu não estou lembrando quanto tempo faz isso. Ela, 1 ano e 10 meses hoje. 1 ano e 10 meses e você ainda está presa a esse cara. Minha vida acabou. 17 anos de idade. Eu falei, menina, tem muita água para passar aqui ainda, menina. Mas eu a ouvi, eu entendi sua amargura, mas era interessante os detalhes que ela dava acerca da vida dele. Ela sabia de tudo da vida dele. Criou um perfil falso no Facebook para ficar stalkeando o cara, seguindo o cara. Inclusive deu detalhe, não, ele já está com outra agora, ele já deve estar falando de noivado com ela. Eu falei, querida, 1 ano e 10 meses hoje, e você não conseguiu se livrar disso.
Você está com uma âncora na tua vida, você já perdeu quase 2 anos de sua vida, presa numa pessoa que não te quer. Não tem como você mudar passado, você só pode mudar o presente. Passado você tem que encarar, aconteceu, nem todo mundo vai gostar de você na vida. Tem gente que está preso por questões do passado. Tem situações, tem uma palavrinha de 2 letras, gente, que assim, essa palavra irrita um monte de gente. Parece que todos os nossos problemas, a maioria dos nossos problemas, tem a ver com essa palavrinha de 2 letras chamada ex. Ex é um negócio, né? É o ex-chefe. Ex-namorado. Então, essas coisas que mexem com a gente, que passaram pela nossa vida e não foram bem resolvidas, é um problema sério. Olha, para você, estou falando jogando aberto com você, moça ou rapaz, que sofre, está se identificando até com a moça aqui, né? De uma situação do passado, de namoro, que não deu certo. Deixa eu te falar uma coisinha, está fora do contexto completamente. Aliás, eu estou brincando falando isso, mas olha, se ex fosse coisa boa, Jesus não mandava você amar o próximo, tá? Então, aprenda a virar isso na tua vida um pouquinho, tá? Aprenda a virar. Casamento é outra história, é uma situação diferente. Casamento você tem que lutar pelo casamento, insistir, trabalhar. Agora, realmente tem situações na vida da gente que a gente tem que aprender a virar páginas. O caso é que algumas pessoas presas no passado deixam de viver. Aprenda a perdoar a gente que feriu você. Não tente se vingar. Não busque revanche. Não tente retaliação com quem te ofendeu. Você precisa confiar que é Deus que vai fazer o acerto de contas. Você é incapaz de fazer isso. Você não sabe como fazer. Quando você está com um sentimento de vingança dentro de você, quando você está com um sentimento de retaliação dentro de você, a atitude de Deus para com você é mais ou menos daquele pai que chega para uma criança que a pega querendo brincar com uma gilete, e o pai fala, não, com gilete você não vai brincar, não, mas eu quero brincar com a gilete. Você não vai brincar com gilete, você vai se cortar, você vai se machucar, você é incapaz de brincar com isso, você é um péssimo pai. Não, que isso? Você quer continuar com a gilete na mão, vai se cortar. Da mesma maneira, quando você quer se vingar, quer fazer alguma coisa, e Deus fala, não, dá aqui isso para mim, você não consegue. E aí você está querendo que Deus faça isso por você. Tem gente que prefere ter um Deus de diabo, sabe assim, né? Que vai lá e vinga, faz alguma coisa. Deus entende de vingança. Ele entende, só que ele faz do jeito dele. É diferente do nosso. E ele fala que você é incapaz de fazer uma coisa certa quando você está desejando vingança para alguém. Vamos reler esse texto? O texto está em Romanos. Veja comigo. Diz assim, nunca retribuam o mal com o mal. Uma pausa aqui. Entendeu por que nunca retribui mal com o mal? Pelo seguinte, quando você recebe o mal de fora, ele não contaminou. O mal não é o que vem de fora. O mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. O mal não é aquilo que vem de fora para dentro, o mal é o que vem de dentro para fora. O mal que veio de fora, você pode resistir, ele não contaminou seu coração, ele pode até te machucar, mas ele não contaminou seu coração. Mas a partir do momento que você retribui o mal com o mal, ele passou por dentro de você primeiro, aí, meu querido, você é tão mal quanto o outro. Você está tão ruim quanto o outro. Quando você retribui o mal com o mal, você se tornou mal também, tanto quanto a pessoa que te machucou. Volta ao texto. Nunca retribuam o mal com o mal. Nunca procurem vingar-se. Note a palavra nunca, nunca. Deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus está dizendo, deixa comigo, eu entendo disso, eu sei, dá essa gilete aqui. É isso que Deus está falando. Deixa comigo. Você não entende disso. Querido, eu entendo que você possa estar ferido e mais do que eu, Deus entende você. Deus sabe as pessoas que te ofenderam, Deus conhece a cena toda, Ele sabe o que te aconteceu, Ele se importa com a tua vida, mas Ele está dizendo, deixa comigo, eu vou fazer o acerto de contas. Mas enquanto nós estivermos procurando a vingança,
nós não vamos ter a nossa dor aliviada. Lembra do que eu lhes disse? Nós precisamos decidir: vingança ou ficarmos livres da nossa mágoa. Um elimina o outro. Não dá para fazer as duas coisas. Buscar vingança não funciona, tiro sai pela culatra, mantém a nossa ferida aberta, e quando a gente busca retaliação, o nosso sofrimento é prolongado. O único modo, querido, de obter esse alívio é através do perdão. Não tem outra maneira. Agora, o que é perdoar? Perdoar não é você chegar assim e falar: não faz mal que você me magoou. Também não é isso. Perdoar também não é assim, falar: nem me lembro, não faz mal. Não é fazer de conta, não é nada disso. Perdoar significa entregar a minha dor a Deus e deixar que Ele faça o acerto de contas. É isso. Perdoar é entregar para Deus. Coloca essa situação na mão de Deus e deixa com Ele. Por que eu tenho que perdoar? Bom, primeiro, porque eu e você já fomos perdoados por Deus. Ele nos perdoou de coisas maiores e espera que nós perdoemos também as pessoas que nos feriram. Aliás, vamos lá. Quantos de vocês aqui já oraram, rezaram o Pai Nosso? Vamos lá, quem já fez isso? Muito bem. E aí, Deus ouviu tua oração. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei os que pecaram contra mim. Aí você fala: não, no meu Pai Nosso você perdoa minhas dívidas, não é? Você achou que era dinheiro? Jesus falou em aramaico. Na língua aramaica só existe uma palavra para isso. Os evangelhos foram escritos em grego. E na língua grega tem duas palavras para isso. E aí na língua grega, em Mateus é traduzido dívida. Em Lucas é traduzido pecados. Ambas significam a mesma coisa. Então, perdoe os meus pecados, as minhas dívidas com o Senhor. Da mesma forma como eu perdoo os meus devedores, os que pecaram contra mim. É isso que o texto está dizendo. E aí? Nós precisamos perdoar. Por quê? Porque a falta de perdão, aquele sentimento ruim que fica, vai simplesmente acentuar nosso sofrimento. Deus está mandando você perdoar, não porque Ele é exigente, quer que você perdoe, não é por isso, é porque é para o teu bem. Para o teu bem. Perdoa, libera, meu querido, esvazia essa mochila, está pesada, você não está aguentando carregar, Deus está falando: dá para mim isso daqui. De novo é aquela história: dá essa gilete aqui, não brinca com ela não, menino, você não sabe fazer isso. Outro motivo que a gente precisa perdoar é porque a gente ainda vai precisar de perdão no futuro. Eu e você ainda vamos errar. E se a gente não perdoa, com que cara de pau você vai chegar para Deus e pedir para Deus te perdoar? Marcos 11, 25, Jesus disse assim: quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, da mesma forma, quando eu retribuo o mal com o mal passa por mim e me torna mal, o contrário também é verdade. Quando eu perdoo, a misericórdia passa por mim e ela me lava também. Quando eu perdoo, eu me torno misericordioso. Quando eu perdoo, eu me torno do bem. Quando eu me perdoo, eu abri a minha vida e lavei a minha vida com algo que é divino, que passou por mim. Agora, quanto mais você procura desforra, mais a sua dor vai prolongar. O segundo é o título de hoje, é o tema de hoje. Deixe o passado virar passado. Queridos, a nossa vida, ela tem tempos, a nossa vida tem momentos, e eu gosto de usar uma expressão para isso. É quase que uma figura como você vê nos relógios todos os dias. Quando se completa um ciclo, completa-se uma hora nova surge. Quando se completa um minuto novo surge. O que mostra que quando se completa o ciclo, é um tempo novo que surge. Da mesma forma, a nossa vida, ela é formada por ciclos. E nós temos que compreender quando esse ciclo encerra.
Há momentos na nossa vida que se encerram, há ciclos na nossa vida que se fecharam, e você tem que ser sábio para perceber quando se fechou um ciclo na sua vida e vai começar um novo. Não adianta você tentar seguir a sua carreira profissional quando aquela empresa que você gostava tanto já não te quer mais, já foi adiante, já te despediram, já você seguiu a vida. Fecha esse ciclo, meu querido, vira a página em branco, pega a caneta da tua vida da mão dos outros, que muitas vezes é os outros que estão escrevendo a história da tua vida, pega na tua mão aquilo e começa a escrever uma nova história. Pessoas passam pela nossa vida que não vão voltar mais. Pessoas passaram na nossa vida, fechou-se o ciclo, seja até por um acidente, uma morte ou algo parecido, como pessoas que são relacionamentos. É sábio nós entendemos quando um tempo acaba e começa um tempo novo. É sábio nós compreendemos amigos que passaram pela nossa vida e hoje já não são mais nossos amigos. É só você se lembrar dos amigos de escola. Tivemos amigos muito legais na escola, mas passou, o tempo acabou, não dá mais, eles não têm mais nada a ver com você. A história não se funde mais, a vida levou vocês para caminhos diferentes, e é importante você saber que esse ciclo se fechou para abrir um espaço para coisas novas acontecerem. Algumas pessoas precisam sair da tua vida para entrar gente nova. Tem amigos que a gente vai guardar para o resto da vida, mas nem todos são assim. Tem gente que é por um tempo, e às vezes o tempo acabou e a gente está insistindo. Permita que pessoas novas entrem na sua vida, pessoas antigas saiam, porque a vida levou vocês para caminhos diferentes, e a gente tem que saber como lidar com situações assim, para não ficar presos, ancorados ali no passado. Se Edom e Israel tivessem, no mínimo, aprendido a lição que foi dada pelos seus antecessores, pelos seus patriarcas, eles não teriam agido dessa maneira. Os dois patriarcas são Esaú e Jacó. Vou contar um pouquinho a história deles e como eles se resolveram. Esaú e Jacó tiveram um rompimento muito forte entre si. Jacó roubou o irmão. Jacó foi um canalha com o irmão. E ele enganou e roubou o irmão, e aí o irmão, irado como ficou, queria matar. Esaú queria matar o Jacó, mas era uma família desestruturada. O Esaú era o queridinho do papai, o Jacó era queridinho da mamãe. A mamãe ouviu a história, pegou o Jacózinho, ajudou ele a fugir, fugiu e mandou lá para as terras do irmão dela, lá no norte. E o Jacó foi para lá e sumiu da vida do Esaú. Lá o Jacó recomeçou sua vida, trabalhou por lá, passou também a receber o que ele fez com os outros, ele também foi enganado, mas foi lá que ele casou, foi lá que ele teve filhos, foi lá que ele recomeçou sua vida, vamos chamar assim nos nossos dias, profissional, não é? Vamos chamar disso nos nossos dias, não é assim naquele tempo, mas ele criou seu gado, seu rebanho, o tempo passou e o Jacó se estruturou, o Jacó formou um povoado, o Jacó se enriqueceu, o Jacó tinha rebanhos e virou um povo nômade, um povo grande, nômade, tinha todo um povoado e estava muito bem na vida. 20 anos depois, lá está esse povoado nômade, caminhando num lugar, quando aqueles que são os batedores vão lá à frente, vendo o caminho, vendo o lugar do próximo acampamento, voltam com a notícia: um outro povoado nômade está vindo de lá para cá, e o chefe deles chama-se Esaú, teu irmão. O Jacó falou: sujou, a casa caiu. Esaú vai me matar, é mais forte do que eu, era mais rico do que eu, então deve ter um povoado maior consigo, mais tempo de treinamento para os seus homens. E ele pensou um monte de coisa. O que o Jacó fez? Como sempre, Jacó sempre querendo dar um jeitinho.
E ele pega então parte do seu rebanho, um dos seus pastores fala, vai aqui na frente de você, conheça a parte do rebanho, e quando você se deparar com eles e te perguntar-lhe quem é, você fala, esses são presentes de meu senhor Jacó para o meu senhor Esaú. E é um presente para ele, e mandou o rebanho. E pensou, porque não, vou mandar mais um presente. Pegou outros rebanhos de outra categoria e mandou um outro pastor à frente com esses rebanhos. Pegou um outro rebanho de outra categoria e mais presentes por Esaú. Só que ele estava com tanto medo que ele foi mandando passar na frente. Inclusive mandou passar o povo na frente, daqui a pouco a família na frente, aí só sobrou ele. Ele tinha que encarar o irmão uma hora. Finalmente se encontram. E quando se encontram, a primeira pergunta do Esaú foi, o que foi isso que você mandou aqui para mim? Presentes para Esaú, meu senhor, meu irmão. Ele falou, Jacó, Deus me abençoou, eu enriqueci, eu não preciso do que é seu. E Deus falava, eu sei que você roubou de mim, mas Deus me abençoou e não me fez falta. O que é seu, toma tudo de volta. O que é meu. Não tem problema. O que eu queria é você. Tome. Eu queria você, meu irmão. Ali, os dois fizeram as pazes. Ali, aqueles dois irmãos que estão 20 anos sem conversar, a vida os amadureceu o suficiente para serem rápidos no perdão. Ali se perdoaram, ali se fizeram as pazes, e aí você pensa o seguinte, então, como é que eles viveram a partir dali? Vamos ler na Bíblia Sagrada. Gênesis 33. Naquele dia, Esaú voltou para Seir, e foi lá que ele se fixou, e lá que virou a terra de Edom. E Jacó, todavia, foi para Sucote. Seir fica ao sul, Sucote ao noroeste, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Que coisa. Fizeram as pazes, mas não dá mais para andar junto, não. Celebraram a paz, mas por ter usurpado o outro, preferiram viver separados. É Jacó dizendo, eu usurpei você, me perdoa, arranca de minha culpa. Isso tudo foi feito, mas não restauraram a convivência. Vai cada um para o seu lado. Já há paz, mas não dá mais para viver junto, porque não há mais confiança para isso. O que dizer disso? O que dizer disso é o grande profeta do nosso futebol moderno, Milton Leite, que diz, segue o jogo. Né? É isso. Segue a vida. A vida continua, a vida não pode parar nesse momento. Não é porque a sua vida teve uma perda, um problema grave, meu querido, que ela acabou. Não desista da sua vida, não desista de viver só porque a pessoa que você ama te traiu. Como só? Porque, sim, meu querido, é uma situação na tua vida, mas a tua vida não pode depender disso. Não viva a vida dos outros, viva a sua vida. Aceite o que não pode ser mudado. É isso que eu quero dizer com deixe o passado virar passado. Passado tem que virar passado. Enquanto o passado for presente, você está estagnado. Você tem que deixar o passado virar passado. Se você foi magoado, seja por quem for, seja um cônjuge, seja um sócio, sejam amigos, por mais que você queira se lamentar, você não pode alterar o que aconteceu no passado. Aceita aquilo que não pode ser mudado. Você não pode mudar essas experiências do passado. Deixa o passado virar passado. O que você tem que fazer? Entregue aos cuidados de Deus. Chega para Deus e entrega para Ele. Fala, Deus, não dá para eu mudar isso aqui. Eu não consigo mudar essa história, mas eu também não posso parar de viver. Então, Senhor, está nas Tuas mãos. Tiro esse peso do meu coração. É nesse momento que eu estou perdoando, estou liberando tudo isso, porque eu quero ter uma vida leve. A mochila está pesada, eu não aguento isso. Jesus mesmo falou, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Ele fala assim, a minha mochila é suave, não é? O meu manto é leve, vem comigo, é gostoso andar comigo. É isso que Jesus está te chamando para você andar. Mas eu tenho uma última palavra, e essa última palavra vai ser uma leitura bíblica,
E eu acredito que vai bastar a leitura desse texto das Escrituras Sagradas para trazer paz, consolo, conforto ao teu coração e esperança também de um tempo melhor que a palavra de Deus pode trazer na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé, eu vou ler com vocês. Salmo 37, é o último texto que vamos ler. O texto diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. O que o texto já começa a dizer é o seguinte: confia que Deus sabe o melhor caminho e faz a sua parte, faz o que Ele está te mandando. Aí você vai ter paz. Continuando, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Repito, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Quero que entre isso no teu coração. Repito, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso do seu ex-marido que está andando agora com um carro esportivo. Que você queria ver o danado na miséria, mas ele não foi para a miséria. Não se aborreça com aquela empresa que você saiu de lá, mandado embora, e você falou, eles vão falir, já estão comprando uma filial. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, porque às vezes parece que quem faz o mal é que se dá bem, mas Deus está dizendo, não é assim não. Continua, versículo 8, evite a ira, rejeite a fúria. De novo, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Por isso, meu querido, você não pode ser mau. Porque o mal vai ser derrotado. E aí você vai ser derrotado junto. Os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Os que esperam no Senhor. O que Deus está dizendo? Espera, confia, me entrega. Ou como disse aqui o teu pastor hoje, me dá essa gilete aqui, menino. É isso. Tira isso da tua mão. Dá nas mãos de Deus. Confia nele. Ele falou, o resto é comigo. Descansa. Ele vai te dar a paz que você precisa. É nisso que você vai ver o teu Deus. Deixa com Ele. Ele falou, a mim pertence isso, não a vocês. Ele quer o teu bem, por isso Ele quer tirar esse mal da sua mão. E se você entregar hoje isso para Ele, entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, Ele falou, o demais é comigo, eu vou fazer tudo. Você vai ver, você vai esperar no Senhor e vai receber a sua herança. Você vai ser feliz, você vai experimentar a tua paz, você vai ter esperança na vida. Tua vida vai ser diferente, a mochila vai ficar leve, você vai poder correr. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, vão correr e não vão se cansar. É isso que a Bíblia diz a nosso respeito, ao nosso Deus, a Ele, o nosso louvor. Ele merece. É para Ele. Para Ele, pela bondade dEle na nossa vida, pela maneira como Ele cuida de nós,